vou agradecer a todo mundo, claro, né, por ter aceito o convite, né? Hoje a gente está com menos um membro da nossa equipe. Paulo Maia, infelizmente, ele não vai poder estar com a gente hoje. Então, eu vou tentar organizar isso aqui, conto com a colaboração de todo mundo, né? Agradecer a Nora também por ter vindo. Bom, hoje a gente está numa série, né, na verdade, de debates com um tema transversal em educação, né? Hoje a gente está encerrando essa série falando sobre educação ambiental. Como convidados, a gente tem aí o Rafael Costa, né, que é amigo de longa data, né, do GEM. A professora, que é professor do NUPEM, né, da UFRJ, que ajuda aí, Rafael, núcleo. O NUPEM? Isso. Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade. Porque o NUPEM vem do Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé. E aí, com a criação do Instituto, a gente resolveu colocar um nome que fosse um pouco mais universal, né? Que fosse não tão local. E aí virou esse nome. Só que manteve a sigla porque é muito conhecido aqui na cidade de Macaé. Então, IBAMA é um bom exemplo. Entendi, tá bom. Bom, a gente também tem a professora Rafaela Rosa, né, que é da Rede Municipal de Ilhabela e atua também com Cinema e Educação. E o queridíssimo João Anderson, que é ex-aluno da Escola de Pescadores, né, que está aí que é parte da narrativa do Mar Amaro, né, que está entre os filmes da mostra de hoje. Antes de passar a palavra para vocês, eu vou falar rapidamente dos filmes e já vou me desculpar que hoje a gente teve um problema técnico e a montagem ela não ficou totalmente pronta. Se eu não conseguir finalizar, que tem processo ali de processos técnicos, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês e vou tentar, vamos ver se a gente consegue ver para quem não conseguiu assistir todos os filmes, né? Ter mais ou menos uma noção assim do que é narrado em cada filme. Obviamente que eu vou falar um pouco sobre cada um dos filmes, né, agora, mas já vou avisar que teve esse problema, então talvez essa parte da montagem, infelizmente, fique um pouco comprometida hoje. Peço mil desculpas a todos. Enfim. Bom, os filmes da mostra de hoje foram 4, né? Saneamento Básico, o filme, Mar Amaro, A Saída, que é uma obra-prima da dramaturgia nacional, Em Busca dos Corais e O Amigo do Rei. O Saneamento Básico, o filme, é um filme que eu amo de paixão, para quem não assistiu, assista. É uma produção de 2007, do Jorge Furtado, produzido pela Casa de Cinema de Porto Alegre. A narrativa gira em torno da produção de um filme por um grupo de pessoas que não tem o menor conhecimento de audiovisual, para atender às exigências de uma verba disponível na prefeitura, onde é ambientado o filme, da prefeitura da cidade, onde é ambientado o filme. O objetivo de construir o filme, de montar o filme, é construir uma fossa na cidade para acabar com o lançamento de esgoto no arroio local. Ali. Mar Amaro, A Saída, é um filme de 2007, dirigido pelo Paulo Maia e pelo Marcos Reis, e conta com a participação do Rafael Costa e do João Anderson também. Trata-se de um documentário realizado como projeto pedagógico da Escola de Pescadores de Macaé, com a participação de 60 estudantes de ensino fundamental. O tema do filme relaciona a tradição da pesca nessa cidade e a migração de trabalhadores que buscam na indústria do petróleo uma possibilidade de emprego e renda. A realidade, no entanto, é justamente a degradação das expectativas criadas da cultura e do meio ambiente locais. Em Busca dos Corais, um filme de 2017, dirigido por Jeff
Orlovsky. É um filme documentário que mostra a busca de uma equipe de mergulhadores, cientistas e fotógrafos de todo o mundo que documentam o desaparecimento dos recifes e o efeito de branqueamento dos corais. Esse filme é um filme produzido pela Netflix, é um filme bem mainstream, assim, mas eu acho que ele entrou aqui porque ele tem eu acho que um dado informacional muito forte, né? Eu estava até conversando já no início com o Rafael um pouco sobre isso. Por fim, O Amigo do Rei, que é um filme mais recente de 2019, de André Delia, aborda as causas e as consequências do rompimento da barragem de Fundão da Samarco em Mariana, o maior crime ambiental da história do país. Nele, vítimas falam sobre como foram afetadas pelo ocorrido. Além disso, engenheiros, professores, ambientalistas e advogados explicam as manobras arriscadas utilizadas pelas mineradoras para aumentar seus lucros. Um filme também que eu achei bastante informativo, que eu não conhecia. Bom, a lógica do Cine Debate tem sido, inicialmente, os convidados fazem uma pequena fala, depois a gente assiste a montagem e depois a gente retoma para o debate, né? A gente abre para o coletivo. E aí, se vocês se sentirem à vontade de fazer um breve comentário, né? Sobre... Enfim, aí fica a cargo de vocês. É isso. Então, quem quiser começar, tem a palavra. Acho que você tem que sugerir, né? Assim. A gente sempre faz uma coisa mais democrática. Eu ainda sugiro o seguinte, eu posso sugerir, hein? Geralmente quem está mais longe. Quem está mais longe? Eu ia sugerir... Começa quem é de fora. Começa quem é de fora. O João Anderson está até suando. Mas Pode ser. Eu, quando parei para assistir o vídeo, fazia muito tempo que eu já não assistia esse vídeo. Nossa, veio muitas lembranças. Muito louco mesmo. E esse vídeo, praticamente, esse filme essa produção foi meu berço, né? Eu nasci disso, assim. Foi onde eu me reencontrei. Eu não tenho como falar desse vídeo sem falar um pouco da minha história. Eu não sei se está travando aí. Aqui parece que está meio... Alô? Não, tá show. Tá ótimo. Tá normal? Tá. Eu era um adolescente muito complicado. Não queria estudar de jeito nenhum. Não queria ir para a escola. E uma amiga da minha mãe deu uma ideia para ela de me colocar num colégio que as crianças ficam lá o dia inteiro, chamado Colégio de Pescadores. Aí eu pensei que fosse um internato, né? Aí minha mãe foi lá e me matriculou lá. Foi eu para o Colégio de Pescadores. Quando eu cheguei lá, cheguei muito revoltado mesmo. Eu não queria ficar, não queria estudar. A primeira pessoa que eu encontrei foi Rafael Costa, no meu primeiro dia de aula. E ele começou Parece que o Rafa entendeu aquela revolta e conseguiu reverter aquilo de uma forma que foi muito louco, muito louco. Eu comecei a expressar coisas, eu não sei se ele lembra, eu comecei a expressar coisas. E ele começou a falar, pô, se você acha que isso está errado, você tem mesmo que lutar pelos seus direitos e não sei o quê. E daí surgiu o Grêmio Estudantil. Eu que nunca tinha feito nada na minha vida, nunca tinha montado nada na minha vida. A minha história era baseada em amizades. A maioria dos meus amigos hoje, infelizmente, alguns estão mortos, outros estão presos, nascido e criado na comunidade. Então, quando eu cheguei na escola, eu tive esse contato, essa ideia de que eu poderia mudar alguma coisa, que eu tinha esse poder de fazer alguma coisa, foi algo que me despertou muita atenção. E aí me colocaram em uma oficina onde estava o Fernando, que é um grande amigo também, que estudava comigo. O Fernando entrou em uma oficina chamada Comunicação Audiovisual. Eu falei, eu vou entrar na mesma
oficina aqui o Fernando. Porque para mim era para falar com cego e mudo, alguma coisa assim, audiovisual, não sabia o que era. Eu só entrei. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ter contato com as animações, com a câmera, eu poderia contar histórias e me expressar a partir daquilo ali. Aquilo foi algo que mudou e marcou a minha vida de forma impressionante. E essa foi a primeira produção, o Mar a Mar, foi a nossa primeira produção. A saída, saiu o pessoal da escola, fomos para a favela para gravar. Foi muito legal, foi muito interessante. Mesmo depois de eu sair da escola, o Rafa sempre me acompanhou assim até voar, sabe? Tipo, conseguiu meu primeiro emprego na área, sempre esteve presente assim na minha vida, até voar mesmo. O Rafa sempre esteve muito presente na minha vida. E tem pessoas muito, muito especiais ali, muito especiais. O Rafael Costa, o Marcos Reis, o Paulo. Eu esqueci o nome tinha uma professora também que era casada com o Marcos Reis, esqueci o nome dela. Uma loira que também foi uma pessoa muito importante na minha vida. A Bia. A Bia. Então, assim, aquela escola mudou a minha vida, os professores me deram uma nova visão do mundo. A arte mudou a minha vida, sabe? E hoje é o que eu vivo disso. E sonho isso todos os dias. E resumidamente é isso. A minha vida começou ali no Colégio de Pescadores, com 13 anos. João Anderson, queria que você falasse só um pouco o que você faz hoje em dia. Hoje em dia, eu cheguei aqui, como eu cheguei em Angola, como eu vim parar em Angola, eu estava trabalhando numa produtora no Brasil e tinha lá um redator que veio para cá, para Angola. E esse redator me convidou. Eu vim para cá em 2013 para trabalhar. Comecei trabalhando aqui em 2013. Em 2017, a empresa faliu por questões de sociedade. E eu voltei para cá em 2018 para poder montar a minha própria empresa. Foi um desafio muito grande. Fiquei aqui morando de favor alguns meses, até consegui um primeiro trabalho. Consegui esse trabalho, consegui montar a empresa, alugar um escritório, alugar uma casa. Hoje tem aí 8 funcionários. E quem era o meu chefe, que me trouxe em 2013, hoje é meu sócio. É a pessoa que me abraçou e falou, cara, você tem o dom e eu quero ir contigo. E é quem está comigo hoje. A minha empresa é uma empresa de comunicação de imagem. A gente coloca placas, coloca fachadas, a gente faz vídeo, a gente faz tudo. Produz tudo. Website, fazemos tudo. Marketing digital, basicamente isso. Super massa, muito maneiro. Rafa, você quer pegar a palavra? Agora a gente tem que especificar. Rafaela ou Rafael? Fica à vontade aí. Rafael, quer... Rafael. Boa noite. Eu acho que pela ordem de distância aí, né? A segunda sou eu. Eu sou professora aqui da Rede Municipal de Ilhabela. Eu já vou avisar antes, falei para o pessoal mais cedo, mas chegou muita gente depois. A gente está no meio de uma chuva aqui, a minha conexão está instável, então às vezes eu desligo a câmera
assegurar a conexão aqui. Bom, eu sou professora de uma matéria que chama Hábitos e Atitudes, né, que é uma matéria do núcleo da educação integral aqui da Rede Municipal de Ilhabela. Essa matéria ela não tem currículo, e então eu tive aí eu considero uma oportunidade de criar uma oficina, né, com bastante liberdade, assim. Então eu criei uma oficina de cinema com um objetivo de educação ambiental. Eu trabalho numa escola de ensino fundamental 1, meus alunos têm entre 6 e 11 anos, né, e a minha escola, né, no núcleo integral, ela funciona por forma de oficina. Então, eu passo uma tarde inteira com cada turma, né? E os alunos escolhem quais oficinas eles querem participar. Então, o número de participantes dessa oficina varia e ela é multisseriada. Essa escola, ela está a 300 metros da praia, a 200 metros de uma praça, então a gente trabalha muito fora da escola. E a ideia é criar um ambiente onde os alunos eles possam exercitar assim, uma experiência estética com a natureza, de investigação também, de pensar sobre o lugar onde a gente vive, né? O meu trabalho hoje é esse, né? Por isso que eu tenho esse interesse aí por cinema e educação ambiental. Eu sou formada em biologia, sou mineira, estudei em Minas também, estudei em Lavras, fiz biologia lá. Participei do PIBID, que foi onde eu comecei a estudar cinema, né, ter uma relação com cinema. Depois fui fazer mestrado em São João del Rei e fui estudar a Mostra de Cinema de Tiradentes. Estudei a relação dos professores com a mostra lá. E a partir daí eu isso culminou nessa oficina de cinema e fotografia aqui na escola, que tem nos rendido muitas experiências boas e esperança de experiências melhores, assim. Então, essas conexões, elas têm sido muito importantes para mim, para a escola, para a gente construir uma oficina cada vez com mais qualidade, né? É isso. Bom, eu tenho que começar agradecendo, tá, Sabrina? Agradecendo o convite, agradecendo ao convite da Sabrina, do Paulo Maia, a Leonora, agradeço enormemente aí, e parabenizo ao projeto, tenho acompanhado alguns debates, assim, sempre quando dá, eu tenho acompanhado pessoas, assim, os debates de altíssimo nível, e então, assim, para mim é uma felicidade enorme. Quando você me caminhou a arte, eu vi a foto da Rafaela, vi que ela era professora do ensino fundamental, olhar dela, falei, poxa, que legal, a oportunidade de conhecer uma pessoa aí que está trabalhando com essa temática, né? E aí, depois você me mandou uma nova arte para a foto do João Anderson. Aí foi uma loucura, recebi aquilo, falei, caramba, que saudade, que surpresa. Foi uma surpresa ver a foto do João Anderson ali. Poxa, para mim é uma oportunidade ímpar estar aqui, conversar com vocês. Eu sou biólogo formado pela FRJ, sou filho da casa, tenho muito orgulho de ter feito biologia na FRJ. Entrei no ano de 2000, né? Entrei no vestibular no ano de 2000, então eu falo que eu tenho 20 anos aí de UFRJ. Eu, assim, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para mim, é algo assim, cara, é muito amor, assim, tenho muito amor para essa instituição. Eu de fazer parte dela, então, eu vou lutar muito assim, para dar toda a minha força e minha energia para contribuir aqui com a instituição. Quando eu acabei minha graduação em biologia, eu vim para Macaé para ser professor na escola de pescadores. Uma experiência, também foi uma experiência muito importante para a minha formação. Eu falo que para mim ali foi como um curso de doutorado. Eu fiquei lá 5 anos, então foi muito intenso. Assim, eu fiz amizades que eu levo do resto da minha vida.
experiências assim, incríveis, de ter conhecido pessoas muito importantes para a minha formação, e figuras como o João Anderson, né? Essas crianças eram sensacionais, assim. O João Anderson, acho que ele tinha repetido 3 vezes a quinta série, né, quando chegou. É verdade, é verdade. Aí a gente falou, se abraçou, não, vamos pensar aí um ano interessante aí, e a gente teve realmente uma experiência muito intensa, de muita amizade, né? Hoje eu sou professor da UFRJ em Macaé, atuando no NUPEM. Infelizmente, a escola de pescadores ela acabou. Foi a primeira escola integral. Poderia ser uma experiência ali para a formação de professores, uma experiência inovadora na educação. Infelizmente, a escola não foi para frente por N questões. Infelizmente, também, no meio do caminho, a gente perdeu uma figura incrível, que é o Fernando Amorim. A gente tem sempre que lembrar dessa pessoa, né? Porque foi, assim, eu peguei várias caronas com ele, ele vinha dirigindo no Uno, aí falando entusiasmado sobre a história da navegação mundial, aquelas coisas dele que eram incríveis. Era incrível, era uma aula assim, sensacional. O Fernando Amorim é uma figura incrível. Enfim, eu tenho algumas coisas para falar do filme, mas a dinâmica agora é mais da gente se apresentar para depois comentar sobre o filme, né? Estão me ouvindo? Não? Sim? Eu estou ouvindo. Valeu. Eu espero que tenha dado para assistir, ou pelo menos ter uma noção. Fiquei um pouco tensa com isso, porque eu sei que não é o ideal. Bom, agora sim, eu passo a palavra aí para vocês, se vocês quiserem fazer os comentários especificamente em cima dos filmes, né? Então, se vocês quiserem manter a ordem também, porque algumas das cenas também foram sugeridas, né, por alguns dos debatedores. O Maramaru eu acabei incluindo praticamente na íntegra, porque é um curta, né? Então, achei que valia a pena, né? Então, vou passar a palavra para os debatedores, se eles, né, quiserem fazer suas pontuações, depois a gente abre para todo mundo. Pode ser? Só uma coisinha, Sabrina. É que eu queria já ir me desculpando, porque foi confirmada uma reunião agora às 8, que eu achei que não ia ter, da diretoria, o negócio de insalubridade, lá uma confusão da universidade. Então, eu não vou poder ficar como eu gostaria até o final, até o último momento, acompanhando tudo. Mas eu já queria deixar registrada a minha emoção, rever o Rafael, rever o João Anderson, quer dizer, a gente vê como é que as coisas ficam, né? As sementes frutificam, crescem, enfim, isso tudo dá mais vontade, mais coragem, mais força, mais ânimo da gente enfrentar aí o inferno que está sendo esse período para todos nós. E especialmente em relação ao meio ambiente, né? A gente, na sexta-feira, teve um debate no Tamo Junto, que é o encontro das sextas-feiras que a gente faz, né, lá do FERJ, com o Scarano, que é o professor da biologia, e ele deixou todo mundo chocado com, vamos dizer assim, o otimismo dele, porque quando a gente fala em meio ambiente hoje, no Brasil, é uma política de destruição, de devastação, um negócio de um desmonte sem paralelo. Mas ele reafirmando a necessidade da gente se preparar, porque isso vai passar, né? E a gente precisa ter projeto, precisa ter proposta, precisa estar firme para continuar lutando e recuperando e recompondo os espaços, porque isso não pode durar para sempre, né? Então, assim, eu queria deixar essa palavra de esperança, porque quando eu lembro da tristeza que foi, né, o fechamento de Macaé, depois a experiência de Cabo Frio, mas o João Anderson está aqui para provar para a gente que vale, né? A gente vai
enfrentando, acho que é como Sísifo, né? Na educação, no meio ambiente, na luta pela desigualdade no país, é isso. A pedra rola, a gente bota para cima, ela rola de novo, a gente vai botando para cima sempre. Então, eu queria dar assim, os parabéns a todos e a iniciativa e a retomada desse tema, dizer que fiquei muito emocionada de ver todos juntos, né, os vídeos, a dimensão do problema, da tragédia que o planeta está enfrentando, e mais ao mesmo tempo isso, as possibilidades de resistência, de resposta e de construção que a gente vai insistir em manter. Então, eu queria já falar que daqui a pouquinho eu vou ter que sair, vou ouvir mais um bocado, mas agradecer muito a vocês por essa experiência, né? Por poder experimentar mais uma vez essa emoção. Obrigada mesmo. E aí, vamos lá, gente? Rafael, Anderson. Alguém, vocês querem, pode fazer as pontuações direto, de boa. Eu vou começar, então. Será que a gente já comenta todos? Vai comentando um de cada vez? Você que sabe, você fica à vontade para ver a logística que você achar mais confortável para você. Super. Ok, então. Bom, eu vou começar, né? Assim, eu gostei muito da diversidade de filmes, né? Eu acho que apostar na diversidade é muito interessante, assim, quando se trata de cinema, porque cada um tem um potencial e também uma limitação, né? Não tem uma obra completamente acabada assim, e se tratando aí do Amigo do Rei, foi uma coisa para mim bem difícil de assistir, assim, porque eu sou mineira, né? E quando eu morei em Ouro Preto antes de vir para Ilhabela, e eu saí de Ouro Preto 2 dias depois do desastre de Brumadinho. Então, eu vi aquela cidade em luto, sabe? Eu senti aquela cidade em luto, assim. Esse é um tema para mim muito caro, assim, que me mexe bastante comigo. E aí, quando eu estava assistindo ali, eu senti toda a densidade, porque o filme é denso, né? É muita informação e as imagens, elas são... Gente, é a densidade do problema, né? Que é colocada ali. E aí, quando eu fui ver, tinha 22 minutos de filme. Então, eu falei, gente, 22 minutos de filme, eu já estou assim. Então, é um filme, né, digamos assim, bonito, né, bem feito, né, preocupado, muito engajado. Mas para mim foi difícil assistir por todas essas questões, mexe muito comigo. E aí eu já toco um pouquinho aí, né, no Chasing Corals, porque é como você falou, né? Ele é um filme aí mais comercial, assim, mas ele traz uma coisa que eu acho muito interessante, né? Vou pegar um pouquinho da fala aí da doutora Ruth. Ela fala, depois de 25 anos, eu fico pasma com os corais, assim. E em muitos momentos eles falam de paixão, né? De um admirar. Eu comecei a mergulhar com 16 anos e eu sou um nerd dos corais. E isso é algo que eu fico me perguntando, sabe? Como a gente cria essa paixão, assim, que eu acho que é algo fundamental para educar um sujeito engajado, sabe? Um sujeito que vai ter um ato ético ali, uma responsabilidade ética com a natureza, né? Que é algo que está além do nível da informação, né? É algo que está ali, que mistura uma experiência, é uma coisa ética, é estético também. E aí eu vejo esse grande potencial do cinema, tanto de promover, assim, de permitir que a gente desenvolva isso, quanto de comunicar, sabe? Você vê a paixão dos outros, você vê aí as paixões a paixão né, do cientista por aquilo que estuda. Quando eles falam do coral, eu acho que eu faço um paralelo com o que eu sinto, como eu me sinto no Cerrado, sabe? E aí eu acho que a questão da educação ambiental com o cinema, quando ela passa pela produção na escola ou, né, em outros ambientes de educação,
ela tem muito potencial de ajudar a desenvolver esse sentimento, esse conhecimento estético e ético nas crianças, sabe? E aí criar assim essa relação com a natureza e com as pessoas, né? Então, me marcou muito isso desses dois filmes, e no Saneamento Básico, gente, filme engraçadíssimo, né? Eu lembro, eu começo a rir. O que é Silene Seagal? Né? Que uma sacada incrível, e me lembrou muito o Steve Magal, do Irmão do Jor-El, porque, sabe, é uma brincadeira inteligentíssima, né? E o filme todo é isso, uma brincadeira inteligentíssima e muitíssimo engraçado, assim. E o Mar Amaro, que mexeu com o meu coração, né? Porque de escola para escola, né, cara? Eu assisti assim e eu fiquei imaginando o que foi aquela experiência, né? E agora eu agradeço muito, né? Fico muito feliz com a oportunidade de conhecer o João Anderson e o Rafael, que estiveram envolvidos. Assim, acho que se algum dia um dos meus alunos falar da oficina de cinema do jeito que o João Anderson fala, eu vou estar assim, completamente realizada, sabe? Porque o objetivo que a gente tem aqui é mexer com as pessoas. E tá sendo bonito, sabe? Hoje meus alunos têm aí entre 6 e 11 anos e a palavra cinema já está na boca deles frequentemente, sabe? E eu falo muito, né, que o meu objetivo, minha perspectiva aqui é o encantamento, que não é algo fácil de ensinar, que não é algo fácil de educar. E aí eu tenho apostado no cinema para fazer essa conexão, assim. E é isso, por enquanto é isso. A gente vai conversando mais. Obrigadão. Vai, João Anderson. Ih, você está sem áudio. Alô, alô. Oi. Eu não sou da área de meio ambiente, né? Também, infelizmente, não consegui assistir todos os vídeos. Mas, especificamente do Mar Amaro, eu fico me perguntando se realmente o saneamento básico resolveria o problema da comunidade em si. Né? Porque as pessoas, ali são pessoas que chegam, cada um chega, bota seu cano, joga lixo, como vocês viram, jogam sofá, jogam... São coisas que não passam no cano, mas jogam no rio. Então, é uma das perguntas, se realmente resolveria. Ah, mas se tivesse saneamento básico, mais uma fiscalização. Sabe, como você vai ter uma fiscalização dentro de uma comunidade que é dominada pelo tráfico de drogas, onde oficial de justiça não entra, polícia também é difícil entrar, sabe, assim, até onde resolveria? Será que não seria algo de consciência, né, das pessoas, um trabalho em conjunto, em diversas áreas? Aí é uma pergunta. Não consigo ouvir. Você fechou? Por enquanto? Fechei. É uma pergunta. Tá. Ai. Uma pergunta para a gente Para conversar. deixar. Eu anotei aqui essa pergunta. Eu queria só um pouquinho, antes de chegar um pouquinho, antes de passar a palavra para o Rafa. Eu queria que você, se você pudesse falar um pouquinho, que aí tem um pouco a ver até com a fala da Rafaela, como é que foi o processo mesmo, assim, eu acho que pra gente, né, de filmagem lá, como é que foi esse processo para você? Aí eu queria, se você lembra até
que eu botei como se fosse o cartaz. Eu queria saber se você lembra dessa imagem e tal. Achei que você fosse... O contato com a câmera foi muito legal. Foi muito legal. Foi uma experiência inovadora para mim. Né? E começou na oficina, na escola. Essa foi uma primeira produção. Eu não importei muito a história, mas a história é muito longa. Depois dali, me inscrevi para um projeto no Canal Futura. Né? Fui aceito, os professores me ajudaram, escrevi uma redação, fui aceito. Período de férias, viajei para o Rio de Janeiro, fiquei lá com os professores, morei com o Paulo Maia nesse período de férias, foi muito legal. Esse contato com a câmera surgiu dessa produção, sabe? A minha vida surgiu aí, esse vídeo foi o meu parto. Esse vídeo foi o meu parto. Realmente foi demais. Foi demais. Beleza. Depois disso, o Rafael também começou a me carregar para diversas outras oficinas. Tinha oficina lá no núcleo, Rafael. Qual é o nome? Teve a Escola Alfa também, né, João Anderson? Que você atuou lá como... Foi o primeiro emprego, né? Foi o meu primeiro emprego na área. Meu primeiro emprego na área, o Rafael me colocou. Eu tinha saído para trabalhar de ajudante açougueiro. Acordava de manhã para matar boi. Lembra? O Rafael, não, pô, você está na área errada, cara. Aí foi lá, me tirou, me colocou na Escola Alfa. Foi meu primeiro emprego, né, na área. Também foi muito legal. Depois disso, produzimos diversos vídeos, né? Tem várias oficinas que nós fizemos juntos aí. Lá no Nupen, deve ter uns 2 vídeos lá, 2 ou 3. Tem bastante trabalho. Esse primeiro contato, esse vídeo em si, esse primeiro contato com a câmera foi inovador para mim. Foi inovador mesmo. Vai lá, Rafa. Rafa tá com cara de tipo... Ai, meu filho, que floresceu, tá muito engraçado. Vamos lá. A gente... Vai lá, Rafael. Segurando aqui para não chorar. Você tá assim, você tá com a carinha assim, sabe? Tá muito legal. A Nora também, que ela já assim, ela tá super bochechinha assim. Cara, explicar isso é muito legal, é impressionante, assim. Eu acho que esse é o papel da educação, né? Quando você sente isso aí, passa por essa experiência, eu acho que é o ápice da profissão, né? Vontade de abraçar, pô, a gente já se encontrou várias vezes, a gente voltou da Angola, a gente se encontrou, fomos conversar, a gente se abraça. Minha filha, pô, fala dele, é muito legal isso. Eu vou começar, então, minha explanação, minha intervenção aqui, tá? Peço licença aí, peço desculpa se eu falar besteira. Mas, assim, os filmes, eles são muito interessantes porque eles tocam em vários momentos, né? Do Coral eu não tinha assistido, eu tinha certo até uma rejeição de assistir, porque é mainstream, né? Aquela coisa norte-americana, que é a história de um cara que quer salvar, tal. Mas depois eu assisti e realmente eu vi que, nossa, tem bastante coisa para se discutir e as pessoas que dão os depoimentos são os melhores especialistas em coral no mundo, assim, são realmente as referências, assim. A gente não tem acesso a essas pessoas visualmente falando, só por artigo científico. Então, ter a oportunidade de assistir essas pessoas falando no Netflix, né, que é atualmente é uma janela aí de divulgação grande, é algo assim interessante. Aí eu fiquei fazendo uma reflexão do processo de branqueamento dos corais, me remeteu muito ao processo de colonização, né? E também foi um processo de branqueamento, né? Você acabou com as cores, né?
Então, se você for fazer uma analogia com o processo de branqueamento dos corais, com o processo de colonização dessas terras aqui, também é um processo de branqueamento, essa ideia de só ter você não tem fé, você não tem rei, você não tem lei, então vou aniquilar toda a diversidade, todas as cores, né, vão se unir a partir de um projeto, né, de invasão cultural, exploração, enfim, e que foi, na verdade, uma tentativa, né, de retirar essas cores. E aí, no momento do filme do Coral Sol, do coral, né, tem a regeneração dos corais, a gente vê isso, né? O processo de colonização ele não foi eficaz ao ponto de acabar e extinguir todas as cores, né? Então, a gente vê momentos como esse que a gente está vivendo agora, né, político, a gente vê brotar assim flores, sabe? Coisas assim brilhantes que nos fazem reencantar. Foi o que a Rafaela falou, eu gosto muito dessa palavra do encantamento. Eu acho que o cinema também tem essa possibilidade de encantar. Eu gosto de trabalhar com cinema por causa disso. Aí, já pegando o gancho do filme de saneamento básico, eles falam muito de vídeo eles falam muito de vídeo, né? Fazer um vídeo. Eu lembro muito, desde quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu sempre brincava com isso. Assim, não é vídeo. Vai fazer um videozinho. Não, não é videozinho. É cinema, gente. Faz cinema. Até na escola de pescadores eu falo, é cinema. Por quê? É cinema. O cinema, o João vai fazer cinema, ele vai fazer um vídeo. Fazer um videozinho aí. O videozinho dá muito trabalho, tem muita. Então é uma narrativa que a gente sempre vai ter essa narrativa. Pega o projeto lá do Nutem, né? Eu trabalhei durante o tempo com extensão da trabalho, mas eu estou dando uma disciplina lá no PPGCA, que é um programa de pós-graduação, eu fiz questão, educação ambiental e cinema. Né? Cinema, a gente tem que disputar essa narrativa. E aí, assim, é interessante você fazer um brincamento entre os filmes, né? E eu vou tentar não me estender muito. No filme O Amigo do Rei, eu tive a oportunidade de refletir, inclusive escrevendo um artigo para esse evento aqui, ó, a Banca, em Portugal, Conferência Internacional de Portugal. Aí eu escrevi um texto aqui com o meu supervisor do pós-doutorado, né, que eu fiz lá na Universidade Federal do Espírito Santo, no programa de pós-graduação em educação, Robson Moreira. E aí, quando eu cheguei para fazer esse estágio de pós-doutorado, o Robson falou, Rafael, a gente podia fazer algum documentário lá sobre regência, que é a foz do Rio Doce, é onde todo rejeito de minério desse crime foi parar na foz do Rio, na foz do Rio Doce. E aí eu acho que é interessante que quando eu tive essa passagem, né, do Espírito Santo, eu fiquei fazendo uma varredura de entender o que foi produzido em termos de audiovisual para contar os casos de emergência. E aí eu cheguei nesse filme aí, O Amigo do Rei, que é um filme pedrado, né, feito pelo André, um cineasta da nova geração, que tem inclusive obras assim, importantíssimas, fez um filme sobre Belo Monte, enfim, o André Deli é um cineasta aí bem interessante, com uma pegada bem crítica. E aí, nesse texto do Avan, a gente fez uma reflexão trazendo a obra do educador Paulo Freire como um embasamento teórico para discutir o filme. Então, eu não vou falar disso, mas eu posso, de repente, passar o link do texto, se alguém tiver interesse, se quiser fazer essa leitura dessa reflexão, né, teórica de um filme a partir de uma perspectiva do educador Paulo Freire, que vai fazer ali 100 anos de vida no ano que vem. Mas pegando o caso do filme do Coral, né, é interessante você ver que é um publicitário que trabalha durante muitos anos com publicidade, mas é um apaixonado pela natureza, pelo exploragem, mergulhador, e aí utiliza toda a estrutura, né, do meio publicitário para entrar dentro de uma discussão que ela é realmente uma discussão importantíssima. Por que ela é importantíssima? Porque o branqueamento dos corais representa, então o filme aponta isso, né, os dados, nos últimos 30 anos a gente perdeu 50% dos corais no mundo,
isso reflete toda a biodiversidade marinha, né? Então, e aí ele vai apresentando dados que são dados científicos, né? O filme é calcado em evidências científicas, onde você vai fazendo essa comparação entre o aquecimento global e o processo de branqueamento, né? Então, na década de 1980, o primeiro ciclo, e depois atingindo o segundo ciclo a partir dessas análises aí de aumento de temperatura. Eu também acho que a gente tem que ser esperançoso, e esse filme ele mostra um pouco, né? Porque esse processo de rebrotamento dos corais mostra que existe ainda a possibilidade de regeneração, a natureza ela é muito potente, mas eu acho que o filme ele aponta pouco assim para os principais danos do processo. Fala muito rapidamente, ele aponta muito rapidamente a indústria do petróleo, né, a produção de plástico. Até tem uma cena engraçada que os pesquisadores vão fazer uma viagem e aí para poder embarcar no avião ele tem que cortar um pedaço da mala e tirar o plástico, ou seja, aqui já não era necessário, então ele corta o plástico para poder embarcar, para poder fazer a pesquisa. Ou seja, eu acho que o filme poderia apontar mais radicalmente que a Europa e os Estados Unidos são os principais responsáveis pela emissão de petróleo, de carbono, né? Queima de combustível fóssil. Então, isso fica muito evidente no filme. E aí acaba que não anuncia uma saída, né? Já no saneamento básico, nossa, esse filme é sensacional. O filme é sensacional, é uma pérola nacional, né? O Jorge Furtado, mais uma vez, acertando, né? Ele bota ali sutilmente, assim, várias coisas que são engraçadas, mas você vê ali que tem a estrutura do machismo muito presente, né? Essa discussão machista está muito presente no filme, como está no Amigo do Rei, né? Eu faço uma comparação que o monstro do saneamento básico é o Reinaldo do filme do Amigo do Rei. É o mesmo monstro, né? O monstro que vai destruir a natureza, que vai atacar a mulher, vai bater na mulher, vai rasgar a roupa da mulher. Então, o Reinaldo o filme O Amigo do Rei é uma mistura de ficção com realidade, e a ficção é contada pelo Reinaldo, que é um personagem que o André Delia falou e foi inspirado em encontros que ele teve em Brasília. E ele viu aquilo acontecer, ele falou, cara, eu não consigo fazer um documentário sobre isso, eu tenho que extrapolar para o limite máximo da ficção, porque eu estou vendo em Brasília acontecer prostituição, essa relação com as empresas é tão bizarro e tão grotesco, que eu vou ter que explodir isso numa ficção assim, mais próximo do que eu vi, mas assim, muito interessante porque no filme do Ensinamento também tem essa história, mas o que é ficção, né? Essa história é muito presente na teoria do cinema, né? Até onde é ficção, até onde é realidade, né? Essa discussão ela é muito interessante, né? Esse documentário ele está filmando a realidade ou ele está elaborando uma ficção? Nossa, esses limites eles são muito difíceis de você realmente identificar, né? E aí, no filme Saneamento Básico tem essa discussão, né? Mas tem que fazer uma ficção. O que é ficção? Eles vão pegar no dicionário, né, para estudar, enfim. É um filme interessante como que é doloroso fazer 1 minuto, 2 minutos, temos 5 minutos, agora 8 minutos, 10 minutos. Isso tudo é interessantíssimo. Esse filme é muito, muito bacana. Eu adorei ter visto todos e poder tentar refletir um pouco sobre eles. Mas eu não vou me estender muito, eu prefiro deixar a palavra para os colegas para a gente depois voltar em algum ponto. Tem vários pontos aqui que acho que vale a pena também a gente debater. Mas vamos deixar rodar aí. E aí, gente, agora está aberto. Se alguém quiser fazer comentários, perguntas, intervenções.
Tá aberta. Eu tenho já aqui minha listinha. Se alguém quiser aí, se alguém levantou a mão aqui. Os Carlos, vai lá. Oi, Sabrina, posso falar? Pode ficar à vontade. O pessoal pode ir se falando também aqui pelo chat, se inscrevendo, que aí a gente faz uma filinha, tá bem? Fica à vontade. Fala. Beleza. Só desculpa o cenário aí, que tem um papel de parede aqui atrás de mim, que eu tive que... São 3 reuniões dentro da mesma casa. Eu quero fazer uma observação, e aí, ao João Anderson, né? João Anderson, que fala, cara, maravilhosa sua. Que narrativa, assim, eu acho que você não pegou quando o professor Rafael falou, né, me apresentou, sou professor da rede municipal aqui em Macaé. E assim, cara, sem brincadeira, é uma narrativa que me faz pensar muito também minha trajetória aqui em Macaé. Eu queria abrir a minha fala falando isso para você, que assim, quando você estiver aqui em Macaé, se o Rafael puder, né, colocar a gente em contato, porque seria tão bom que se você fosse até a escola onde eu dou aula e falar para aqueles alunos lá do 4º, 5º ano. Eu tenho alunos, assim, da sua trajetória, que repetiram 5 vezes a 5º ano. Mas, assim, eu estou ingressando agora no mestrado aí com o Rafael, né? Mas a trajetória na educação já vem de um longo tempo e eu aposto muito nessas ideias que a gente coloca na educação e que a gente tira, né? Essa juventude, essa galera, esses pré-adolescentes, as crianças, né? Dessas infâncias tão difíceis que eles carregam e a gente insere, né, nesses projetos, como eu aposto nas aulas de campo, que eu aprendi com o Rafael, que antes eu chamo de aula passeio, mas são aulas de campo, sim, e eles estão aí conquistando, conhecendo o território deles aqui em Macaé, conhecendo, né, o que nós temos aqui de preservação, como preservar, mas a sua fala, cara, é uma fala muito potente e que nos leva a questionar. Eu trabalhei agora, desde que eu cheguei a Macaé, eu trabalho em escola integral no Morro de Santana, não sei se você conhece ali, o Hamiltanos. É uma escola em horário integral, né? Então que apresenta muitas dificuldades. Eu não cheguei a conhecer a escola de pescadores, só através de algumas leituras e, né, algumas narrativas, mas uma escola que apresenta muitas dificuldades e muitas crianças, muitos jovens que chegam com esse seu relato. Então, assim, a gente conseguiu mudar algumas coisas ali com dança, com xadrez, com as aulas de campo, mas a gente precisa muito, assim, dessas narrativas potentes como a sua para levar para essa garotada e a gente poder fazer esse link até com os professores também da educação básica, que muitas vezes se veem ali meio perdidos, meio por onde ir, amarrados, né, num currículo e não conseguem sair para outros horizontes. Então, assim, de hoje, eu que estou iniciando aí essa caminhada com o Rafael, a noite de hoje já valeu muito só de ter ouvido a sua narrativa. Potente, cara, potente, me dá um monte de inspiração para escrever mesmo, tá? Você tem aí um caminho bonito e eu quero encontrar com você, com certeza. Até para beber a cerveja aí de Angola que vai chegar, que o Rafael vai me... e só... Oi. Vai ser um grande prazer, né, encontrar e a gente poder fazer alguma atividade. Mas vamos lembrar que eu vim realmente de escolas, que onde os alunos não se importavam em estudar, os professores também só ensinar para quem está na sala, sabe? E era assim. Eu tinha professores que eu não suportava. Tinha professores que não gostavam de mim também. Então, existem professores que estão mesmo na área da educação, cumprindo currículo, cumprindo horário, e tem professores com vontade de ensinar, com vontade de transformar vidas e adolescentes. Então, vai ser realmente um grande prazer encontrar contigo e a gente poder fazer alguma atividade juntos. Tá bom, meu camarada? Valeu, Jonas. E quando o professor Rafael compartilhou comigo o vídeo, né, do Mar Amaro, a saída,
E ele falou aí, ó, dá para você se identificar, e realmente me identifiquei muito, porque a ideia é exatamente essa, o Rafael, quando a gente vai para essas aulas de campo dentro da própria comunidade e, né, pelo tempo que nós estamos em 2020 e como o João Anderson falou, não se sabe se é só a chegada do saneamento, se é só a chegada de uma fiscalização que vai mudar isso. Não, vai ser pela educação, vai ser por, né, aquele trabalho que o pessoal fala, trabalho de formiguinha, mas nós vamos chegar. Né? Então, hoje eu tenho alunos de 7 anos de idade, tem uma horta na casa dele, e aí cuida ali do entorno da horta da casa, e já briga com o vizinho que joga uma garrafa, que joga um plástico, e isso vai, né, criando ali um outro pensar sobre aquele ambiente ali. Mas eu vi no documentário quanto que a gente ainda tem para, né, no filme, quanto a gente ainda tem para caminhar, né, para caminhar. Mas o caminho é esse. Eu acho que só pela narrativa do João Anderson a gente vê que é a educação e a gente está dentro desses espaços aí da escola básica que a gente vai conquistar. É possível. É possível, é possível. Obrigado aí, gente. Obrigado, Luiz. Sabrina, eu queria aproveitar, Sabrina, não sei se tem alguma pergunta, mas eu queria falar para a Rafaela que eu fiquei muito interessado, tá, em acompanhar o seu projeto e colaborar como eu puder. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente aí o que vocês produziram, tá? Eu quero assistir, tenho grupos na universidade que têm discutido essa temática e a gente estabelecer redes de colaboração é muito importante. Então, já de antemão, aproveitar essa oportunidade para deixar aqui registrado meu interesse em conhecer o seu trabalho que está desenvolvendo aí. E quem sabe, no ano que vem, né, quando as coisas estiverem resolvidas em termos de vacina, a gente poder, de repente, fazer uma visita à escola, para mim vai ser muito bacana, muito, muito, muito bacana mesmo. Tá? Conto com isso. Bom, eu fico muito feliz, assim, nessa pandemia, uma coisa que aconteceu é que eu tive muito tempo para estudar, né? E estudando aí, eu encontrei o seu trabalho sobre cinema ambiental, assim, e achei muitíssimo interessante. Foi aí que eu soube da existência da escola de pescadores, né? E achei incrível, cara. Falei, nossa, que experiência, né? E infelizmente soube no mesmo dia que ela não estava mais aberta, né? Assim. E aí eu fico pensando, né? Quanta dificuldade na continuidade de políticas públicas desse tipo, né? Porque aqui também é uma luta, cara, assim, para manter isso tudo acontecendo, sabe? Eu sou muito grata à minha equipe aqui na escola, porque a gente luta muito para construir uma escola mais democrática, sabe? Mais comprometida, assim, com uma educação integral mesmo, assim. E todas, né, eu venho me esforçando para formar essas redes de apoio mesmo, como você falou, cooperação nesse momento é muito importante e vamos conversar sim. E até também quero conhecer mais da experiência de vocês, né, na Escola de Pescadores. Acho que o filme, o seu trabalho que eu li foi uma porta de entrada que já me deixou super interessada. E a gente tem tantos problemas em comum, sabe? Problemas ambientais. Eu penso muito aqui, eu assisto muitos filmes com meus alunos, né? E eu me preocupo em trazer filmes de diversos locais do Brasil, assim, muito motivada pelo fato de eu trabalhar com muitas crianças migrantes. Eu sou uma pessoa migrante, né? Eu vim de Minas para cá. E muitos dos meus alunos são nordestinos e mineiros, né? Nordestinos principalmente da Bahia, mas de outros estados também, e mineiros. Gente, por que que essas pessoas estão saindo de Minas Gerais, né? Por causa dos amigos do rei, provavelmente, né? Então, fazer esse link, sabe? Eu não posso trabalhar com alunos migrantes nessa condição, que vem aqui ocupar uma ilha que é 85% aí de reserva, e isso
A gente pode discutir mil e uma coisas nessa relação, né? Mas eu trabalho, a gente tem comunidades tradicionais aqui na ilha, né? Em outras, aqui no arquipélago. E eu trabalho, eu vejo a minha escola muito marcada por essa coisa dos alunos migrantes, sabe? Dessas pessoas que vêm para trabalhar, que é algo que vocês falaram no Mar Amaro também. Então a gente tem muita coisa em comum aí, sabe? Muita coisa para refletir, assim. Nesse sentido, e eu acho que o cinema está aí com todo esse potencial, né, para ajudar a gente, inclusive o potencial de promover esse encontro, né? E é isso, cara, o cinema é encontro, sabe? E o encontro, eu uso como referência aqui uma cartilha do Inventar com a Diferença, que foi um projeto da Federal Fluminense, né? E, cara, o nome é isso, saber inventar com a diferença, sabe? A gente hoje está vivendo esse mundo com essa dificuldade de lidar com a diferença. Então, a gente construir educação, assim, que é capaz de inventar a partir dela, sabe? De ser criativa a partir dela é uma coisa muito potente. E é isso, assim, eu estou muito feliz com esse encontro também. Eu acho que daqui a gente potencializa, né, nossas experiências. E é um passo inicial aí para a gente trabalhar mais próximo. Eu vou ler aqui uma pergunta que está no chat. Eu tenho uma dificuldade, gente. Eu não consigo prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo, tá? Eu vou ler aqui para poder responder. Tranquilo, eu posso ficar. Geralmente eu fico tomando conta do chat para vocês ficarem mais à vontade. Geralmente tem mais uma pessoa aqui me ajudando, é que hoje eu estou um pouco lenta. Tá. Não, Mas eu pode deixar que eu fico nessa contenção aí. Eu posso responder já, inclusive, eu só precisava prestar atenção na pergunta, porque eu vi que ela começou aqui, mas eu não li, senão eu perco minha linha de raciocínio. Posso falar uma coisa para você pensar na resposta? Falar uma coisa aqui para o João Anderson. Aí você pensa com calma aí a resposta. Ó, João Anderson, lá no filme do saneamento básico, tem uma discussão lá interessante, que tem um momento que eles falam assim, não, mas temos que fazer esse filme, não sei o que. Aí alguém fala assim, não, o filme não tem importância. O que tem importância é fazer a fossa. Essa parte é isso, assim. O filme Maramaro, pô, desculpa Paulo Maia. Claro que o filme Maramaro tem importância, mas o que tem importância mesmo é fazer o João Anderson crescer ali, né, no meio da fossa, fazer o João Anderson e os João Andersons, muitos outros que dali de um ambiente muito degradado, né, que é o estuário do Rio Macaé, o manguezal de Macaé, degradadíssimo. E essa experiência de eu andar com essas crianças no estuário foi o que me deu um clique para eu fazer a minha dissertação de mestrado. Eu quis estudar o impacto no estuário do Rio Macaé. E aí eu fui procurar um especialista para fazer análise ecotoxicológicas, sabe, analisando micro-organismos, teste de metal pesado, HPA. Então, assim, foi o João Anderson que me levou a entrar na minha dissertação de mestrado. E aí é isso, assim, o filme Maramá não é importante, o que é importante são as coisas que Sabrina. Deixa eu falar rapidinho, Rafael, antes de você votar a palavra, eu não vou nem fazer meu comentário agora, não, eu vou na fila, só para responder essa questão do filme. Eu acho assim, a questão não é óbvio que, obviamente, não é que o filme não importa, o filme importa, né? Mas o princípio do GEM mesmo, né, o Grupo de Educação Multimídia, do qual a gente faz parte, que foi que o Maramaro é o germen disso tudo, a gente o princípio educativo é o trabalho. Então, obviamente, que o processo, né, todo o processo é onde se dá o desenvolvimento do conhecimento, é onde se dá, né, os saltos cognitivos. Tudo isso vem dali. Eu não sei nem se o João Anderson lembra, eu perguntei da foto, porque o Paulo sempre fala da foto, quando o João Anderson olhou para aquilo, não, mas aqui tudo é feio, não sei o quê. E aí, quando fez um enquadramento, ele falou, caraca, como é que pode e tal. Então, obviamente, o trabalho é a base, né? O trabalho é a base, mas isso não quer dizer que a gente não tem que ter cuidado com o produto, porque o produto é bem feito, obviamente, dentro dos limites e possibilidades, aí depois eu volto, que são coisas que eu gostaria de comentar,
eles vão, né, ter ali a sua configuração dentro dos limites e possibilidades daquilo, das ferramentas, dos recursos que tem naquele momento, né? Então, assim, quando eu falo que eu considero realmente uma obra-prima esse trabalho, eu considero, porque o trabalho foi muito bem feito dentro dos limites e possibilidades daquele momento, daquele contexto, daquela situação. Então, eu acho que, assim, é uma coisa bem assim, do que eu aprendi nesses 3, 4 anos de GEM, né, que eu tenho, eu acho que talvez a Dani talvez queira também comentar um pouco sobre isso depois, né? Eu acho que é isso, assim, né? Obviamente que tem isso, né? O filme é o que menos importa, e aí a gente ri e tal, mas enfim. Bom, mas eu não vou me alongar porque a inscrição está lá na frente. Rafaela, se quiser responder a pergunta do Luiz Carlos, né? Seria. E aí depois eu faço minhas colocações. Tá, ok. O Luiz me perguntou sobre o currículo, né? Luiz, não é que o currículo não conta a minha atividade, não é um currículo oficial para o município, para as disciplinas do integral, né? Que são arte, cultura, pedagógicos, não há um currículo oficial, né? Esse currículo é construído pelo professor na escola, junto com a equipe ali, né, eu assim, hoje eu estou lutando aqui para, a gente fez um encontro de cineação ano passado na rede, hoje a gente está organizando outro esse ano, e desde que eu cheguei aqui, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, está um pouco travando, mas Para está mim, ouvindo. eu vou desligar a câmera, tá bom? Para a gente melhorar a conexão. Mas então, quando propus essa oficina de cinema, né, eu escrevi um projeto, né, apresentei para a escola. A gente tem um colóquio aqui na rede muito interessante que se chama Colóquio de Boas Práticas, e onde os professores eles apresentam, né, trabalhos interessantes que fizeram nas escolas, e eu venho apresentando meu trabalho com cinema e educação, já foi o 2º ano. Então, é algo que eu venho construindo aqui e mostrando para a rede que é um trabalho interessante, né, buscando outros parceiros. Mas eu venho tendo, assim, eu tenho liberdade para fazer esse trabalho, né? A minha relação com as instâncias superiores hoje são essa. Eu tenho liberdade para fazer esse trabalho, muito apoiada pela minha coordenadora e pelo meu diretor, assim, que são muito esforçados em construir, né, uma escola mais criativa e mais engajada. E é isso, assim, não é que o currículo não contempla, né? Ele não há um currículo oficial. E aí as possibilidades de construir são múltiplas, né? Eu tenho uns comentários a fazer, estou inscrita, depois a Dani está inscrita também. Bom, eu vou fazer um comentário assim, primeiro sobre o Saneamento, que eu acho que é um filme que eu tenho que falar desse filme. Depois eu vou fazer uns comentários e para tentar fazer uma amarração em relação a algo que eu acho que é transversal a todos os outros, os 3 filmes, e com um pouco da fala que vocês fizeram, e com um pouco da minha semana também que eu tive, enfim, e aí eu vou compartilhar isso com vocês, e aí todo mundo aqui como educador, e o João Anderson como a experiência, né, real disso tudo, pode fazer uma contribuição. O Saneamento Básico é um filme assim, que eu amo, eu sei a parte das falas do filme, eu já vi cerca de umas, sei lá, não sei quantas vezes, gente, eu já vi esse filme, se esse filme estiver passando, eu vou parar para assistir, às vezes eu quero rir, eu vou no YouTube e pego as cenas. Isso, assim, é uma sagacidade genial do Jorge Furtado, tratado um tema tão grave e um tema tão agudo. E eu, assim, eu acho que eu tenho muita empatia por esse filme. A minha mãe está aqui, eu acho assim, sensacional dela estar aqui hoje, porque minha mãe mora em Araruama,
Então, quem, né, conhece a região sabe a situação drástica da Lagoa de Araruama, pelo esgoto, pelo turismo massificado dos anos 80, dos anos 90, que destruiu a Lagoa de Araruama, principalmente na parte de Araruama, que é a parte mais funda da lagoa. Né? Uma lagoa lindíssima, belíssima, que virou assim, um esgoto terrível. Né? Então, esse filme ele é muito bacana, porque ele vai tratar, assim, obviamente, numa proporção muito menor, né? Uma cidade muito menor, algumas questões muito menor, mas a questão do esgoto, ele atravessa de uma forma tão bacana que você, né, se assiste o filme, você ri com aquilo, que é uma coisa que o Jorge Furtado faz, né? Que é falar sempre de uma parada que te destrói, que é destruidora, mas ele sempre bota aquele riso, né? E às vezes você até meio que se sente mal, né, daquilo, né? Tem, para quem não conhece, tem o Ilha das Flores, que é um filme clássico dele, que é uma porrada, mas que toda vez que você acha que você vai rir, ele vai te chama para a realidade. Fica a dica aí, né, do tema. Então, assim, é um filme que eu né, gosto muito e assim, recomendo muito todo mundo ver. Fora a questão da empatia com a produção audiovisual, né? Eu acho que todo mundo que trabalha, né, nesse nível educacional com o audiovisual, a gente lá no GEM, você vê aquelas coisas, né? Eu acho que o João Anderson deve, né, lembrar. Tipo, você não sabe fazer aquilo e você vai fazendo, mas como assim? Tem umas coisas assim, mas como assim? Vocês estão gravando na sequência? Não é para gravar na sequência. Tudo é muito assim empático, né? Então, para quem trabalha com audiovisual. E eu acho que para trabalhar, assim, tem certas partes assim que para quem trabalha com educação, né? A Rafaela, quando ela me passou a lista assim, eu falei, ué, mas ficou estranha essa cena, a gente está falando de meio ambiente. Quando eu fui ver a cena, que é a cena do. Mas como é que você vai gravar isso? Eu falei, cara, tem que deixar essa cena, porque essa cena é isso, né? Como é que você vai gravar o aroma do campo, das flores, do não sei o quê? E isso é muito legal. Eu trabalho eu sou linguista, sou psicolinguista, né? Então, eu fico, assim, quando fala de representações, são coisas que me chamam muita atenção. Eu falo, caraca, que sacada, assim, genial. Imagina como você está lá, você usar o audiovisual para a educação é uma coisa extremamente poderosa, né? Eu tento muito lutar por isso, assim, né? Lá no GEM, né? A gente sabe que é uma questão muito difícil. Aí agora, falando sobre assim, outras coisas em relação à fala de vocês, teve uma coisa que me gerou muita empatia que a Rafaela falou, que falou assim, do potencial e da limitação. Isso é lá no GEM, a gente tem uma máxima, né, que é trabalhar dentro dos limites e possibilidades. Eu achei assim que casou muito bem, né? A gente tem que trabalhar com aquilo, com aqueles limites e com aquelas possibilidades da situação que a gente tem. Isso me chamou muita atenção. Espera aí, deixa eu ver as anotações aqui. Lembrei. Porque essa semana eu tive uma discussão muito dentro de um projeto relacionado à tecnologia e metodologia, né? E aí, quando o João Anderson falou que essa palavrinha que está tão em alta agora, né, no nosso universo educacional, que é o caráter inovador, e tudo que é inovador vem com com a tecnologia mais high-tech possível. E aí a gente fica brigando para chamar isso para a realidade, para baixo. Gente, não é isso. A gente tem que trabalhar dentro dos nossos limites e possibilidades, né? Trabalhar com os potenciais e dentro dos nossos limites, né? Cara, quando o João Anderson falou isso, falou, não, aquilo ali foi inovador para mim. Eu falei, caraca, olha isso, né? O cara lá, escola de pescadores, naquele universo, né? Naquela simplicidade. Porque é isso, você pega um filme, e aí agora fazendo essa comparação do mainstream, eu estou falando isso tudo, que na verdade para ver se vocês concordam ou não, né? Enfim. Essa coisa do mainstream, esse filme dos Forais, ele só entrou porque o Paulo Maia não está aqui. Vou falar logo a verdade. Porque ele ia ser censurado, porque esse filme realmente ele é muito estranho. Assim, é o mainstream, assim, né? A auge, você fica ali. Quando eu falei para o Rafael, eu falei, cara, não, o filme, ele é super problemático, é um filme psicodélico, né? Um filme, assim, para você
né, ficar lá, sai sexta-noite, viajando, vendo aquele filme com aquelas imagens ali, gritando. Então, assim, para quem não assistiu, assiste. Assim, é um filme muito bonito, né? É um filme lindo. E é um filme que, obviamente, a gente nunca vai fazer, e dentro dos nossos universos, no nosso universo educacional, a gente não precisa fazer um filme daquele, né? Mas ele tem o seu valor, assim, que é uma coisa que até o cara que é o produtor do filme, ele fala, cara, como que eu vou fazer o mundo saber disso? Como é que eu vou saber fazer, sei lá, qualquer pessoa saber que esse efeito existe? Porque é uma dificuldade muito grande. Você vê um coral no fundo do mar branco, reluzir, você vai achar aquilo lindo, você não vai achar que aquele bicho está morto, né? Então, assim, a gente não tem conhecimento. Se você fizer um filme, né, tipo Maramaro, que vai impactar toda aquela comunidade, vai engajar toda aquela comunidade, ele tem um potencial transformador ali, né? E ele tem potencial transformador. Esse filme, aí agora eu vou fazer, ele tem uma coisa informativa, né? Que eu acho que foi por isso que talvez eu tenha trazido. Mas ele tem um problema que é o problema que a Rafaela acho que apontou, né? Que é a informação ela não é suficiente. Né? Porque você vê aquela galera ali dos corais, né? Aquele pessoal, menino que é nerd dos corais. Gente, nunca imaginei uma coisa assim na minha vida, a pessoa que é nerd de coral, olha a minha ignorância, assim, né? Eu falei, caraca, tipo, para mim coral é coral. Falou para mim coral é coral. Quando eu vi isso, eu falei, caraca, que loucura. E o garoto, assim, ele tem a sala, a casa dele, cheia de milhares de corais diferentes, sem peixes, né? Só que aquele garoto, ele está impactado, ele já foi transformado pela experiência dele. A gente vê o filme, assim, imagina, eu vi esse filme, tenho doutorado, né? Já tenho toda uma acumulação, trabalho no GEM, e tem toda uma. Cresci em Araruama, Cabo Frio, Arraial do Cabo, então, assim, cresci meio que no mar. Então, você vê um filme desse, você já tem uma acumulação que vai te impactar de uma certa forma, né? Que nem o saneamento básico, sei lá. De repente, sei lá, minha mãe vai ver o saneamento. Talvez minha mãe não, mas sei lá, alguma outra pessoa qualquer vai ver aquele filme, vai tipo, achar engraçado, mas não vai ter essa coisa, essas empatias, todas essas acumulações. Porque a gente precisa da nossa experiência, né? Então, assim, talvez, por mais que o filme seja Em Busca dos Corais, eu não sei, né? Talvez se eu entendi, né, bem que o ponto que a Rafaela colocou, eu acho que foi um pouco isso, né? É um filme que informa, é um filme que você vê muitas coisas, mas qual é, assim, o potencial transformador de um filme dessa natureza, né? Eu acho, assim, que o Mar Amaro é um filme com potencial transformador muito maior. Né? Tá aí Joe Anderson, né? Para provar isso aí. Né? Então, eu acho que então, a Dani tem uma experiência, né, Daniela e Rosa, que está aqui, de um filme feito, né, em parceria com o GEM, que teve um potencial transformador gigantesco. Então, assim, né, eu acho que a gente observar essa coisa, né, dos limites e possibilidades, né, esse debate muito fino para a educação hoje, que é metodologia ou tecnologia. Porque quando fala em inovação, você vai para a tecnologia, você não pensa na metodologia. Né? A metodologia ela não é para ela ser inovadora, ela tem que ter um equipamento assim, de última geração, alguma coisa muito na ponta. Não que a gente não possa agregar essas coisas, né? Mas na maior parte das vezes, quando a gente fala em educação, isso não é possível. Né? Então a gente tem que apostar numa metodologia mesmo, né? Eu acho. Assim, né? Aí eu queria só fazer isso meio que é uma pergunta também, que eu acho que direciona um pouco para a gente refletir sobre essa questão assim, do como que a gente faz para essa paixão funcionar, né? Essa paixão funcionar. Quem é que faz essa paixão funcionar, né? Então, como é que você traz a consciência disso, né? Que foi o que o João Anderson falou. Então, eu vou deixar aí, a Dani vai falar depois, e depois a gente pode, quem quiser abrir. Mas em relação ao Amigo do Rei, é interessante você ter colocado essa história do rei, porque quando eu vi o Amigo do Rei, porque realmente é um filme que, como é que você fala, uma pedrada, né? Ele é um filme que dá 20 minutos do filme, você já não quer mais assistir. Né? E você vê que ainda tem 2 horas de filme. Você fica, caraca. E aí, quando veio essa coisa da parte ficcional, eu falei, cara, eu acho que ele devia ter tirado essa parte ficcional e deixado só as porradas mesmo, entendeu?
porque, gente, é um filme dos gigantes, eu tô aqui sofrendo, eu tô com ódio desse homem. Então, assim, isso criou, assim, mas enfim, mas aí você me trouxe aí um dado que eu não tinha, né? Então, às vezes, né, pô, é legal a gente também saber esses dados, assim, de que o cara quis colocar assim, o que ele viu, né? Um pouco do que ele viu nessa representação desse personagem aí que destrói mesmo o país de uma forma absurda, né? Essa persona política que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é essa coisa muito louca. Então, mas realmente assim, é um filme que é muito, mais uma vez, né? Ele é um filme que ele informa muito, mas é uma coisa assim do potencial. Eu acho que ele fica um pouco ali nesse nível, assim, qual é o potencial transformador do filme, né? Eu acho que pessoas como, assim, como nós, que têm que têm, obviamente, experiências muito diferentes, vão acabar se impactando e vão, né, vão ter algum potencial, porque a gente está sempre em transformação, né? Mas eu não sei, assim, como a gente faz, quando a gente pensa, né, numa produção transformadora, né? Eu acho que isso que a Rafaela falou agora foi uma coisa que eu achei, falou, né, no início, eu achei uma coisa assim, como é que você e é óbvio, né? Isso é uma coisa que a gente discute muito, né? A informação ela não é suficiente, você precisa de mais, né? Você tem que transformar, é isso. Bom, enfim, gente, já falei pra caramba. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, senão a Dani pode. Deixa eu só comentar uma coisa que de repente a Dani vai emendar para uma outra discussão. Quando eu falei do filme Mar Amaro, né, que mais importante era o esforço, na verdade, assim, eu tenho que deixar registrado que eu analisei esse filme na minha tese de doutorado. Então, assim, tem uma importância para mim, assim, em termos de discussão teórica também. Eu tenho uma passagem no meu doutorado que eu quis analisar as representações do estuário do Rio Macaé. E aí eu analisei algumas produções. E o Mar Amaro, o Paulo Maia me ajudou muito a fazer a análise na época. Então, assim, tem, claro, uma importância fenomenal. Era mais uma brincadeira. Mas no filme do saneamento básico, tem uma passagem que a Marina ela fica na crise, assim. Eles vão rir do filme, ela fica numa crise. Cara, essa crise, todo mundo que produz audiovisual já passou, né? Caramba, será que tá legal? Nossa, eles vão rir, será que aqueles, sabe, aquela coisa de exibir o filme, né, pra plateia e ficar esperando até o namorado dela sai para fumar um cigarro, aí vê que tá todo mundo rindo, joga o cigarro fora para poder ver. E aí tem uma fala dele, assim, muito importante, eu acho, do filme, quando ele fala assim, o Marina, não, é um crime, o que foi feito é um crime, é um crime contra os nossos filhos, você não tem um saneamento básico. E é isso eu percebi muito também nessa discussão lá de Mariana, né? No filme do Amigo do Rei mostra isso, a narrativa de falar foi um desastre. Um desastre, cara, aquilo foi um crime. Essa é a palavra certa. Da mesma maneira como a Marina está lá refletindo e o namorado dela fala, não, é um crime jogar esgoto a céu aberto. E a mesma coisa você romper uma barreira de rejeito, sabe, sabendo que aquilo lá poderia romper e você aumentar a produção, que foi um crime. Na real, essa é a palavra. Enfim, e aí, eu acho que assim, só para fechar, o Reinaldo ele extrapola essa dimensão para nos mostrar que o Estado virou um balcão de negócios dos empresários, né? É a mesma coisa que aquela funcionária lá da prefeitura fala assim, vai devolver o dinheiro para Brasília, e aí ela consegue ali, uma canetada, uma amiguinha, para a amiga dela ali, não, calma aí, eu vou te dar 10 mil. E essas coisas acontecem, infelizmente acontecem, vem acontecendo. Só a gente pegar aí o ex-governador do Rio de Janeiro que está preso em Bangu, né? Então, essa dimensão do Estado virou um balcão de negócio e aí quem sofre somos nós, que não tem saneamento básico. Aonde eu moro, não tem saneamento básico, eu moro em Rio das Ostras. Na minha casa não tem saneamento básico, tem fossa, filtro e sumidouro. Eu tenho que pagar R$ 400 para o caminhão vir, sugar. Enfim, o problema do Brasil ainda é
enquanto os nossos colegas estão fazendo um filme sobre o coral, que é importantíssimo, o nosso problema é outro, assim, a gente está vivendo outras coisas, doença, saneamento básico, o coral é importante para a gente, claro, essa dimensão da simbiose, né, de estar todo mundo conectado, a gente entende isso é claro e evidente. E você diminuir o coral, você pode impactar a pesca, pode, enfim, uma série de influências. Mas o nosso problema é outro. Aqui no Brasil, a gente tem um problema seríssimo. A gente ainda é uma colônia de exploração, a gente tem um Estado todo corrompido aí, enfim. E eu acho que só João Anderson para nos salvar, só as nossas flores, nossas regenerações. Quando o Rafael falou sobre, vamos olhar o texto do vídeo, do filme, fala, o importante não é o vídeo, é a fossa. Me faz lembrar que, com certeza, os professores já sabiam que o vídeo não ia mudar nada, né? O objetivo também não era mudar a situação do Rio. Mas, para nós, alunos, íamos mudar o mundo. Então, o cinema dá esse poder de empoderamento a um adolescente. Então, respondendo também a Sabrina sobre a paixão, como gerar essa paixão, é empoderamento. No meu caso, foi empoderamento. Eu recebi esse empoderamento. Então, quando eu pego na câmera, faço uma produção e eu vejo que eu posso me expressar através daquilo, aquilo me dá empoderamento. Empoderamento que talvez eu não tenha em casa, não tenha na sociedade, mas eu tenho com uma câmera, uma ideia. E foi isso que gerou essa paixão em mim. Porque o cinema me gerou, me trouxe a educação lá nos colégios de pescadores. A oficina me trouxe empoderamento. Então, essa foi uma grande paixão. E antes de eu vir para cá, para Angola, eu estava gravando casamento, assim, dentro de uma produtora, trabalhando numa produtora gravando casamento. Então, o cinema, a oficina me deu empoderamento e quando eu saí da escola, eu saí com uma profissão. E hoje é o que eu levo para minha vida até hoje, sabe? É o que eu tenho até hoje, é o que eu faço, é o que eu gosto. Então, é muito forte, foi muito forte para mim. E eu acredito que muitas outras experiências podem ser geradas a partir disso. Ô, João Anderson, você já era o poderoso, rapaz. Você que trouxe poder pra gente. Pô, o cara, quando pegou a câmera a primeira vez, já começou a fazer estragos, assim, você já era poderoso, cara. Você que trouxe poder pra gente. É verdade, o Paulo Maia fala isso mesmo. Que quando pegou a câmera, falou, caraca, ele já sabe, já nasceu com dom, sei lá. Uma coisa, ele sempre fala isso. O cara matava boi, cara poderoso pra caramba. Inclusive, a gente tinha uma história de fazer um documentário sobre isso, O Matador. Eles saíram de casa. Né? É verdade. Só que aí ele falou, não pode fazer não, porque o açougue lá, o matador é clandestino. O matador é clandestino, é verdade. Era clandestino. Mas você está me devendo um que é o meu sonho, Macaé, Angola. Produção de 2 o nosso sonho, cara. Vamos fazer. Vamos fazer. Ó, tá registrado, tá gravando, Sabrina? Luanda é a história de Macaé. Assim. Ó, tá gravando. Temos que fazer. Estou achando que vai ter uma sessão 2 desse encontro aqui. Gente, vamos lá, que já está avançando a hora aqui. Como sempre, a gente nunca consegue terminar numa hora, né? Dani, vai lá. Boa noite, gente. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, porque a minha internet não está legal, né? Então, toda hora eu estou fechando a câmera, e aí não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas eu estou encantada. A palavra mesmo inicial, o Rafael falou,
encantamento, e não tem como não estar encantada com isso que eu tenho ouvido aí de vocês, com o depoimento do João Anderson. Eu me sinto também um pouco professora do João Anderson, eu sou professora, trabalho também no grupo do STEM, e aí quando eu comecei a ouvir o João Anderson contando sobre a sua história, comecei a lembrar de alguns alunos, ele representa muitos alunos nossos, né, enquanto professora. Mas eu não quero me estender muito, eu estou lembrei de Paulo Freire, quando ele fala que nós somos seres em situação, né? O homem é um ser em situação. E está em situação não só no sentido de pensar criticamente a sua forma de estar, mas também atuar criticamente na sua forma de estar. E aí eu vejo o João Anderson, né? A situação que ele estava e como ele não só pensou criticamente através do cinema, mas ele atuou criticamente mesmo na situação. E ele colocou uma palavra agora, empoderamento. Eu lembrei muito do Tião Rocha, um educador mineiro, né? Lembrando da Rafaela, que é mineira. E ele cunhou o impodimento, né? Trocando essa questão do empoderamento para impodimento. Então, eu entendo que o João Anderson teve um impodimento, né? De saber que você pode. Ele entendeu através do cinema que ele pode atuar, ele pode fazer, e isso é maravilhoso, isso é encantador, né? Eu volto à palavra encantador. E eu quero fazer 3 perguntas. Eu fiz algumas anotações aqui para algumas perguntas. Uma pergunta a Sabrina acabou fazendo, né? Que foi, mas eu vou citar assim mesmo. Uma pergunta para... Não, antes da pergunta, eu gostei muito, Rafael, quando você disse que não se faz vídeo, mas cinema, porque é uma disputa de narrativa. E eu comecei a analisar, né, as minhas falas. Eu tenho trabalhado, tenho um projeto de mestrado, trabalhando com literatura e identidade, trazendo essa questão do trabalho com o princípio educativo, que a Sabrina citou, e eu tenho sempre falado vídeo, né? Tenho feito vídeo, nós fazemos vídeos, e agora eu já vou mudar, né? Eu não faço vídeo, os alunos não fazem vídeo, eles fazem cinema, né? É uma disputa de narrativa, eu agradeço, né? Por esse conhecimento a mais, é tão bom essa troca, esse diálogo, como a gente vai conhecendo, a gente vai aprendendo. E aí eu faço uma pergunta para a Rafaela. Eu volto à pergunta que a Rafaela fez no início. A Rafaela fez a seguinte pergunta, que tem a ver com a pergunta da Sabrina. Disse assim: como se cria paixão para educar um sujeito ético? Então, eu queria que a Rafaela respondesse a própria pergunta dela, apesar que a gente, já de tudo que foi conversado, né, já são pistas, já foram declarações aí, mas eu gostaria de ouvir a Rafaela, que eu fiquei encantada com o trabalho dela, né? As crianças dessa faixa etária, eu também trabalho com crianças, só que são maiores um pouquinho de 9, 10 anos, trabalho também com NEJ à noite, né, jovens e adultos, e eu queria ouvir de Rafaela. E, Rafael, qual é o papel da educação? Você falou sobre a questão da educação, qual seria o papel da educação, então? E o João Anderson, eu queria fazer uma pergunta, já pegando um pouco que o Luiz, eu não sei se foi o Luiz Carlos, que ele perguntou, ele sugeriu, e eu quero fazer uma pergunta. Você toparia, quando voltasse aqui no Brasil, de conhecer as minhas escolas? Porque eu acho que seria fundamental a sua participação lá, a sua fala com os meus alunos, tantos alunos do ensino primeiro ciclo, no caso, segundo ciclo, né? São de 9 a 10 anos, na escola em Itaipu, Marcos Valdemar. Seria maravilhoso ter a sua presença lá, conversando com as crianças, contando sobre a sua história. E também no Estado, com jovens e adolescentes, né? Jovens e adultos, né? Então, a pergunta que eu faço, se você toparia, quando chegar aqui no Brasil, conhecer... Eu estou aproveitando, já que o Luiz fez essa proposta, né? Conhecer as escolas que fazem o trabalho. Então, foram 3 perguntas. Um para cada aí responder. Muito obrigada, gente. Eu estou maravilhada com tudo que eu estou podendo ouvir, né, e aprender com vocês. Bom, vou começar. Eu acho que a fala que você comentou sobre vídeo e cinema foi do Rafael, mas eu fui super contemplada por ela também. É uma discussão, eu venho, inclusive eu fiquei preocupada isso com meus alunos, né? Porque tudo eles chamam de vídeo. E aí, numa reunião da Rede Quino, eu perguntei, falei assim, gente, o que eu faço?
Eu tô sempre assim corrigindo, falei filme, mas é um negócio difícil. Aí quando eu vejo que não são só meus alunos, eu fico até mais tranquila, assim. Mas é isso, né? A gente vai ali educando para essa linguagem e se educando também, porque eu não sou do audiovisual, né? Eu sou, sobretudo, uma admiradora de cinema. E então, essa linguagem eu vou conhecendo também, sabe? E, é importante, né? A linguagem, ela empodera, né? O processo aí de trabalhar com cinema, sabe? E você perguntou sobre a paixão, né? Uma pergunta, assim, difícil, que eu acho que eu vou carregar comigo para a vida inteira, mas eu tenho apostado muito em dividir a paixão de outras pessoas, né? A minha própria, que eu achei o filme do coral ali, gente. Quem conhece biólogo sabe que com alguma coisa ele é apaixonado daquele jeito, assim, né? A gente geralmente não vai para esse curso à toa, não. Assim, então, eu gosto de compartilhar outras paixões, inclusive ali do Manuel de Barros, sabe? Da forma como ele olha para a natureza. Então, eu provoco meus alunos a ver belezas, né? A olhar assim para a natureza. Olha, vem ver essa flor aqui, que minúscula, mas é linda. E vamos fotografar o vazio, sabe? Vamos fotografar espaços vazios. Então, eu construo esses exercícios assim audiovisuais com essa intenção de construir esse encantamento e essa paixão, esse olha como é bonito. E aí é importante a gente compartilhar outros trabalhos também que são, né, que estão cheios disso, né? A gente tem um monte aí de artista, né? Não só no cinema também, mas a gente tem fotógrafos, a gente tem músicos, e uma coisa que eu procuro muito é não infantilizar meus alunos, sabe? É tratar a infância com respeito, assim, como sujeitos produtores de cultura, assim, onde a brincadeira, ela tá muito presente, eu respeito muito a brincadeira deles, assim, minha aula não é uma aula maçante, sabe? Eles estão no direito e na época de brincar na natureza também, então eu faço o possível para construir um ambiente agradável nessa oficina, sabe? A escola, ela nos coloca muitas dificuldades, né? Falando em educação pública de um modo geral, e muitas vezes ela cria um ambiente estressante, sabe? O barulho, o calor, né? Que são coisas que a infraestrutura, né, traz para a gente, assim. E aí essa oficina, ela é fora da escola, sabe? Ela é na praça, ela é na praia, ela é andando, ela é conversando com a comunidade e provocando. Por que que eu selecionei e mandei esse trecho, né? Quando ele pergunta, mas como que você vai filmar o aroma das corticeiras em flor? É esse tipo de coisa que eu proponho para os meus alunos, né? Inclusive, vou deixar o link aqui no chat para vocês, porque eu falei, pessoal, hoje a gente vai filmar o vento. E aí, o que que vocês vão fazer? "Ah, professora, mas você está doida? Não dá para filmar o vento." Ah, será que não? Vamos tentar? E aí, esse curta que a gente fez, vou deixar no link aqui, são exercícios de Minuto Lumière, né? Que é uma metodologia lá do Inventar com a Diferença, onde o desafio aí era o vento. E aí a gente foi para a praça, e aí nessa interação muita coisa acontece, sabe? E aí o processo educativo acontece. Então, eu tenho postado muito nisso, sabe? Em compartilhar paixões, assim. E por isso que eu destaquei essa parte do filme, porque quando o cientista fala, eu sou um nerd de corais, eu fico pasma há 25 anos, é muito bonito, sabe? Eu acho que é possível que uma política pública, que a educação pública, ela possa se dedicar a criar esse tipo de relação. Alguém fazer mais uma colocação? Do Anderson? Quer falar, comentar em cima da... Não? Márcio, a gente tem o Paulo, que é mais o produtor do GEM, sempre propõe muitas práticas com o Minuto Lumière, tenta também
sempre é muito potente, né? O tipo de práticas que a gente pode fazer, né? Muito massa. Eu acho que a gente tem muita convergência, né? Foi muito bacana a indicação da Rafaela, né? Para participar, que a gente viu várias convergências aqui. Quem sabe eu vou dar uma voltinha em Ilhabela, tem uns anos aí que eu não vou a Ilhabela, né? Pessoal, venham conhecer a escola, a ilha, quem não conhece ainda, quer conhecer, a gente está aberto. João Anderson, vou colocar mais uma cidade aí na sua agenda. Eu quero estar conversando com os meus alunos também, então eu acho que você vem para trabalhar, né? Mas seria muito bom, viu? João Anderson já sabe, né? Vai ter uma semana, vai ter uma estadia intensa de trabalho, né? Visitando as escolas aí, vários estabelecimentos, fazendo palestras, dando oficina. Se prepara. Muito massa. Gente, a gente já está, né, com 10 horas. Eu queria saber se alguém tem mais alguma colocação, pergunta. Senão eu vou convidar os debatedores a fazer Respondendo a professora de Macaé, se eu toparia nas escolas, com certeza. Quando eu chegar, vamos combinar um tour aí com Macaé pelas escolas. Sabrina. Gente, oi. Por favor, responder a Daniele, que ela me perguntou. Desculpa, Ju. Ela fez uma pergunta para mim, qual o papel da educação. Primeiro, eu queria agradecer, tá? Essa questão da discussão do empoderamento que você colocou, eu já anotei. Agradecer a oportunidade de te conhecer e tentar te responder muito brevemente, tá? Não vou me estender. Mas eu vou fazer uma cola aqui da Rafaela. Assim. Eu acho que, para mim, a educação é conseguir encantar as pessoas. Eu acho que encantar corações, vidas, para fazer um mundo melhor, mais democrático, né? O filme do saneamento ele mostra um pouco isso, que eu acredito na educação, que é essa coisa do que em Recife eles chamam de cinema de brodagem. Até tem uma tese de doutorado que a autora, pesquisadora, ela vai desvendando esse termo, que é o cinema de brodagem de Recife. É a mesma coisa do saneamento básico, de brother, de camarada, vamos lá, vamos fazer um filme, pô, tem a câmera, então vamos lá, isso aqui. Essa história, né? Eu acredito que a educação tem que passar por isso. Ela deixar de ser competitiva e ser coletiva, colaborativa. E, para fechar, eu acho que a gente tem que estimular a capacidade de imaginar novos mundos. Eu acho que o mundo, como está, ele tem que ser transformado. E para ele ser transformado, a gente precisa primeiro imaginar novos mundos. Que mundos são esses? Então, a educação possibilita a criação de novos mundos, né? A libertação do imaginário, eu acho que é a educação potente, a educação potente. E aí, dessa forma, Sabrina, para não me estender, eu já encerro a minha fala, agradeço a oportunidade imensamente dessa tarde, dessa noite de quarta-feira, para mim foi muito significativa. Eu tenho participado de inúmeras reuniões, tenho dado aulas, mas assim, nada se compara ao que foi hoje. Para mim foi muito importante, muito significativo rever o João Anderson, conhecer a Daniele e principalmente saber que a Rafaela estava desenvolvendo um trabalho tão importante e que eu gostaria de te convidar para você fazer uma fala numa disciplina que eu ministro no programa de pós-graduação, é uma disciplina chamada Educação Ambiental e Cinema, vai ser oferecida em fevereiro. Eu vou depois te passar a ementa, ver se você tem a possibilidade de fazer uma fala, explicar o seu projeto lá. Eu acho que para os alunos vai ser muito importante ter você lá com a gente também. Dessa maneira, eu encerro, tá? Agradecendo, muito, muito, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. João Anderson, te amo, moleque. Eu queria falar isso, você tirou as palavras da minha boca. Arragação de seda. Muito obrigado mesmo pela oportunidade também.
eu também preciso acompanhar o projeto em si, porque, na verdade, eu nem não sabia de nada. Assim. O Paulo me chamou, nunca assisti, primeira vez que eu estou aqui, e eu vou passar a acompanhar mais. Tá? Sempre que puder, Sabrina, me manda o link para eu acompanhar aí, por favor, as reuniões aí de debate. Tá bom? Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Bom, o estilo das anotações eu me identifiquei também. Bom, gente, é só agradecimento também, né? Foi um encontro riquíssimo, assim, muito bom conhecer vocês e tem essa coisa, né, do que só o encontro com a conversa permite, né? Foi muito bom te ouvir, João Anderson, me encheu de esperança. Obrigado. E, nossa, super top, Rafael, seu convite. Vocês podem dar aí com o que vocês precisarem, tá? Escola, faculdade, qualquer tudo, gente. A gente está aí com um compromisso, uma bomba na mão que é fazer essa educação pública, a cultura desse país funcionar nesse ano muito louco, né? E é isso, contem comigo e obrigada. Gente, eu queria agradecer muito, muitíssimo. Eu acho que esse Cine Debate, eu acho que o Rafael, quando ele fala isso, eu sei que não é tão, não está rasgando a seda, é verdade, assim, a gente tem tido encontros aqui muito, muito, muito bons. Sempre temos resultado de proximidade, de troca de ideias, de projetos que saem daqui, né? Embriões de projetos que saem daqui, como está acontecendo hoje. E a gente aprende muito, né? Isso que a Dani sempre, né, falou hoje, sempre tem um aprendizado, a gente sempre aprende. Eu aprendo muito, né? Então, eu estou em todos, eu aprendo muito. Então, assim, é muito rico. Eu fico muito agradecida à presença de todos. Pode deixar que eu vou mandar sempre o link para todo mundo. Sempre que entra novas pessoas, né? Eu sempre fico mandando o link, né? E aí eu sei que, obviamente, né, a disposição de cada um é muito diferente, mas assim, eu sempre mando o link para todo mundo, para quando sempre que tiver a oportunidade de poder participar e contribuir, aprender e trocar. Eu também vou fazer a produção desse encontro, fica disponível no canal do GEM, eu mando o link para vocês depois, eu vou tentar incluir, na verdade, assim, a montagem, ela vai para o drive que todo mundo tem acesso, né? Então, porque esse material, ele fica disponível para todo mundo, para sempre, né? Até onde deixarem que ele seja para sempre, no Drive e no nosso canal e no nosso site. Então, para fins pedagógicos também. Então, se você quiser, vai ser gerado um relatório. Então, se um professor quiser ir lá baixar esse material, se quiser fazer alguma atividade, fica sempre tudo disponível, tá bem? Então, é isso. A última coisa que eu queria falar, que eu quase sei que já está super tarde, mas em geral a gente no final, a gente faz o apontamento para o próximo tema, né? Eu acredito que a gente vai ter, eu, na verdade, praticamente espero que a gente vai ter mais um Cine Debate esse ano, para depois entrar num recesso, ainda não foi muito bem definido isso. E aí, enfim, eu tenho uma proposta, óbvio, a gente sempre traz uma proposta, mas se alguém tiver alguma outra ideia, também pode colocar de temática para próximo Cine Debate. Já foi feito um sobre educação? Só educação, sim, foi o primeiro. Educação, que você diz educação básica? A gente fez uma educação básica, aí pensando universidade, e aí agora a gente trouxe para o ambiental, que a gente achou que era uma questão super importante. A minha sugestão, que eu acho que até tem um pouco de relação com isso, era falar um pouco sobre linguagem. Óbvio que a gente está aqui falando de uma perspectiva, digamos assim, se a gente for pensar em conjunto, né? A ideia era falar sobre linguagem, mas eu queria propor uma interface com algo que é muito caro para mim, que é língua.
né? Língua na sua perspectiva da linguística, da sua perspectiva cognitiva também, que tem um pouco a ver, em alguma medida, com os processos de aprendizagem, né? Então, hoje a gente vive um cenário de intensa e massiva processos de informação. A gente não está conseguindo dar conta de como, eu acho, seja até uma avaliação, assim, né? A escola está com dificuldade também em como fazer essa apropriação da quantidade de informação, porque é muito rápido, né? Muito, muito rápido, é muita coisa. Então, tem até um termo, né, agora, que é infodemia, que é como que as pessoas estão ficando doentes também da quantidade de informação, as pessoas estão ficando viciadas, isso tem também causando impactos de desenvolvimento cognitivo, de déficits, enfim, mil coisas. Então, assim, mas para além disso, a gente tem a linguagem como um potencial transformador também, né? Então, já tenho, desde que começou esse debate, né? A gente começou bem no início da pandemia, lá em abril, se eu não me engano, abril, maio, e eu estava tentando construir esse cine debate sobre linguagem. E aí, se todo mundo achar que é maneiro, eu acho que eu fui um pouco convincente. Todo mundo achar cool, eu vou lá. E convido super João Anderson a estar aqui de novo, né? Rafaela, todo mundo, claro, né? Mas aí, João Anderson, a gente faz aquela pressão, porque ele virou, assim, o nosso, né? Nossa estrela, né? Então, você olha para ele assim, você fica tipo, caraca, dá certo, essas coisas todas, as pessoas não dão credibilidade para aquilo que a gente fala, porque olha aí o João Anderson, acho que você tem que estar aí. Então tá, gente. Vamos encerrar por aqui, agradecer mais uma vez a presença de todos. Beijão. Links chegarão para vocês no futuro. Boa Tchau. noite. Muito obrigado. Beijo, valeu, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite.